Olá pessoal, professora Ana Lúcia. O assunto de hoje é sobre racionalização de denominadores. Fique atento aos exemplos, fique atento à forma da gente calcular a racionalização. Então, nós temos aqui como primeiro exemplo, nós temos 3 vezes a raiz de 2, dividido também pela raiz quadrada de 2. Ambas as raízes são quadradas. Então, como eu falei, é racionalização de denominadores. Então, vamos aqui estar racionalizando os denominadores. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 raiz de 2, dividido pela raiz de 2, repetindo aqui a raiz quadrada de 2. Esta raiz é esta. É racionalização de denominadores. Então, repete o denominador tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos lá. Dividido pela raiz quadrada de 2. Agora, vamos multiplicar. Aqui eu tenho 3 raiz de 2 e aqui eu tenho 1 raiz de 2. 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Dividido raiz de 2, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Continuando, 3 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4, 2. Eliminando 2 com 2 através da divisão, portanto, nós temos como resultado o número 3, ou o algarismo 3. Outro aqui, nós temos raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 5. Quem é raiz quadrada de 8? Vamos lá? Racionalizando aqui, denominador 5. Estou repetindo o denominador 5. Estou repetindo o denominador 5 no numerador e também no denominador. Então, vamos lá. 8 vezes 5, 40. Portanto, temos aqui a raiz quadrada de 40, dividido pela raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, é raiz quadrada de 25. Decompondo, quem é 40? Vamos decompor aqui. 40 dividido para 2 é 20, dividido para 2 é 10, dividido por 2 é 5, dividido por 5 dá 1. Então, quem nós temos quadrado está aqui. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 10, né? Então, vamos ter aqui raiz quadrada de 40, 2, raiz quadrada de 10. Quem é 2? É 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Dividido pela raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E aqui nós terminamos. Próximo exemplo. Nós temos 8 raiz de 7 dividido por 5 raiz de 2. Então, vezes raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, vamos multiplicar. Aqui nós temos 1 raiz de 2, aqui nós temos 8 raiz de 7. 8 raiz de 7 vezes 1 raiz de 2. Então, vai ficar 8 raiz 7 vezes 2, 14. Dividido 5 vezes a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4. Então, nós temos aí 8 raiz quadrada de 14, 8 raiz quadrada de 14, dividido por 5 vezes raiz quadrada de 4 é igual a 2. Continuando, 8 raiz quadrada de 14, dividido por 5 vezes 2, 10. Agora, vamos simplificar. Eu dividindo aqui, o 8 por 2, dividindo o 10 por 2, porque ambos são pares. 8 dividido por 2 é 4, ficamos com 4 raiz de 14, dividido, 10 dividido por 2 dá 5. Então, nós temos aí
4 raiz de 14 dividido por 5, e esse é o resultado final. Próximo exemplo, nós temos 5 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Não esqueça que nós estamos aqui calculando a racionalização dos denominadores. Esse é o processo. Raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. 5 vezes 1 raiz de 3, 5 raiz de 3. Dividido. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Então, aqui nós temos novamente, estou repetindo, 5 raiz de 3 dividido raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, nós temos aí 5 raiz de 3 dividido por 3. Próximo exemplo, 6 raiz de 5. Temos aqui 6 dividido pela raiz quadrada de 5. Racionalizando os denominadores, estou repetindo, o denominador raiz de 5 também sobre a raiz de 5. Multiplicando, nós temos 6 vezes 1 raiz de 5, 6 raiz de 5. Dividido, raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. Estamos falando da raiz quadrada. Então, nós temos aqui 6 raiz de 5 dividido pela raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E aqui nós já concluímos. Próximo exemplo, temos aqui 2 dividido pela raiz quadrada de 7. Estou trazendo 7 para o numerador e também para o denominador. 2 vezes 1 raiz quadrada de 7 é 2 raiz quadrada de 7. Dividido, raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 49. Então, nós temos aí 2 raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Aqui nós já finalizamos. Próximo exemplo é para você aprender e jamais esquecer. Próximo exemplo é 2 dividido por 2 raiz de 8. Então, vamos ter aqui raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 8. Multiplicando, 2 vezes 1 raiz quadrada de 8, vamos ficar com 2 raiz quadrada de 8 dividido por 2 raiz quadrada de 8 vezes 8 é igual a 64. Aqui nós temos, já posso eliminar esse 2 com 2, através da divisão, 2 dividido por 2 dá 1, portanto, nós temos aqui a raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, dividido pela raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Eu dividindo aqui, 2 por 8, aqui nós vamos ficar com 1 raiz de 2, e 8 dividido por 2 é igual a 4. Finalizamos mais esse exemplo. Espero que você esteja acompanhando passo a passo, para que assim você possa aprender. Estamos caminhando para o final. Temos agora mais 2 exemplos, então vamos lá concluir. Raiz quadrada de 2 dividido também pela raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho uma raiz. Então, 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 6. Dividido, raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Continuando, 2 raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Dividindo 2 por 2, vamos ficar com 1 raiz de 6, e esse é o resultado final. Próximo exemplo, já caminhando para o final, nós temos 6 raiz de 5 vezes 1 raiz de 3 sobre 1 raiz quadrada de 3. Aqui nós temos 6 raiz de 5 e aqui 1 raiz de 3, portanto, vai ficar 6 vezes 5 vezes 3, 15. 6 raiz de 15.
dividido por 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 9. Repetindo, 6 raiz quadrada de 15 dividido por 3 vezes raiz quadrada de 9 é igual a 3. Continuando, 6 raiz de 15 dividido por 3 vezes 3 é igual a 9. Continuando, para que a gente possa simplificar, posso dividir o 6 por 3, que é igual a 2. Portanto, vai ficar 2 raiz de 15 sobre, e 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, eu dividi o 6 por 3, que é igual a 2, e o 9 dividido por 3 é igual a 3. E aqui já finalizando, espero que você tenha entendido. Racionalize para que você aprenda, racionalize no passo a passo para que você jamais venha esquecer o processo de resolução envolvendo a racionalização de denominadores. Deixo aqui um abraço, professora Ana Lúcia, conto contigo, conto com a tua participação para fazermos este canal crescer.